Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão de pitch do Cubo Itaú. Meu nome é Gabriela, eu vou conduzir essa sessão com vocês. O Cubo Itaú é o maior hub de inovação de tecnologia na América Latina. Nós temos 500 startups, 100 corporates, diversos investidores e mais de 70 parceiros conectados, fazendo uma grande comunidade juntos. Então, hoje aqui a gente vai apresentar algumas das nossas startups separadas e curadas especialmente, que oferecem inteligência artificial de diferentes formas para vocês conhecerem. Aqui a gente tem uma banca de jurados que eles vão se apresentar para vocês também. Então, como é que vai funcionar a dinâmica? Uma startup se apresenta em 5 minutos, a gente vai ter perguntas e respostas e depois elas ficam à vontade para vocês conhecerem eles mais um pouquinho. Beleza? Então, eu já vou começar aqui chamando o Alisson, da Fluna. Alisson, vem para o palco. Você tem 5 minutos. Obrigado. Arrasa. Boa tarde, gente. Obrigado ao Cubo e ao Itaú pela oportunidade de apresentar e falar um pouquinho aqui da Fluna e como a gente vem ajudando empresas a destravar o uso de IA generativa. Porque muito mais além do que copilots e assistentes e chats, a necessidade delas vão para sistemas completos de inteligência artificial. E se a gente voltar um pouquinho lá no início da história da Fluna, a Fluna é uma plataforma no-code que lá em 2020 já utilizava inteligência artificial para hiperautomação de processos, através de blocos prontos de caixinhas, que são essas aí, onde a gente pode encaixar. Hoje a Fluna tem uma biblioteca de mais de 500 peças, que vão desde integrações, envios de e-mail, leitura de caixas de e-mail, conexões com RPs. E a gente utiliza inteligência artificial para otimizar esses processos. Então, desde 2020 já são mais de 400 projetos criados, são mais de 4.000 fluxos automatizados, impactando mais de 25.000 usuários finais dentro da nossa plataforma. Para vocês terem uma ideia, por minuto são rodados mais de 1.200 fluxos 100% automático. E aí, no hype de IA lá em 2022, 2023, a gente começa a agregar peças de IA generativa dentro da nossa biblioteca, como, por exemplo, leitura de documentos. E quando a gente fala documentos, são PDFs, fotos escaneados, áudio, vídeo. Começa a utilizar a vetorização para estruturar esses documentos e traz todos os modelos hoje disponíveis prontos para usos de LLM, como o GPT, o Gemini, o Claude, o Anthropic e até o Llama, modelos prontos para uso em corporate. Traz uma funcionalidade de cadeias de prompt e pluga todas essas peças com a tecnologia da Fluna. Então, a gente pluga workflows, conexões com RPs, geração de formulários e interfaces gráficas para o usuário. Com essas peças disponíveis, combinadas com as mais de 500 peças que a gente tem na biblioteca e orquestrando toda essa tecnologia hoje dentro da plataforma, a gente tem a possibilidade de entregar sistemas completos de inteligência artificial. E aí, quando a gente combina essas possibilidades, a gente trabalha com soluções que vão desde análise de documento, análise de atestados médicos, gestão de contratos, análise de crédito, análise de RFP e editais, análise de documentos financeiros, como DRE, balancetes, Copilot para colaboradores, ajudando eles a dominarem manuais, instruções de uso e análise de imagens. A gente selecionou 2 casos aqui de aplicação construídos na Fluna. Um deles é a gestão de contratos. A partir do momento que o funcionário envia um contrato para a plataforma, a Fluna faz a identificação e extração desses dados desse documento e extrai automaticamente cláusulas e insights sobre esses documentos. Então, ela extrai se tem cláusula de LGPD, qual que é o índice de reajuste desse contrato, quando que ele vai expirar, qual que é a cláusula de renovação, e indica para o operador jurídico se aquela cláusula tem algum compliance ou uma não validação desse compliance. O resultado disso é a redução do tempo de análise. O fornecedor, o cliente tem um tempo muito ágil de resposta daquela informação. A gente consegue identificar não conformidades e ajuda ele a gerar novos conteúdos, novas cláusulas, para adequar aquele contrato ao compliance da empresa. Um outro caso interessante de aplicação de IA generativa e inteligência artificial dentro da Fluna é o reconhecimento de atestados médicos. O índice do ano passado é que, no Brasil, 25% a 30% dos atestados enviados para a empresa são falsos.
Com a inteligência artificial, a gente consegue plugar a leitura de um documento que não é estruturado. Então, se você pega o atestado médico, ele pode ser digital, pode ser manuscrito ou pode ser misto. A Fluna consegue extrair as informações, gerar metadados desses atestados, como, por exemplo, o CID, CRM, CRO, validar esses dados junto com uma base legal, por exemplo, do CFM e do Ministério da Saúde, e validar, por exemplo, se aquele CID e os dias de afastamento têm correlação com o que foi informado no atestado. Com isso, a empresa tem uma resposta imediata da validade daquele atestado e consegue tomar alguma ação, e a gente ajuda a reduzir o absenteísmo. Bom, esses são os 2 casos que a gente trouxe e as possibilidades de construção com a Fluna. Obrigado, uma salva gente. de palmas. Obrigada, Alisson. Queria que vocês se apresentassem agora e a gente iniciasse as perguntas. Espera aí. Tá sem um... Alô? Foi? Obrigada, Alisson. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Cubo, também pelo convite. Eu sou a Natália, faço parte da OU Aceleradora, que é uma aceleradora de startups. A gente investe e apoia startups em early stage a encontrarem o Product Market Fit, principalmente. Então, parabéns pela solução, pela jornada de vocês até aqui. Eu queria entender como foi o processo de vocês de go-to-market, pensando em todas as aplicações. Tu trouxe 2 aqui, mas imagino, quando a gente fala de automação de processos, que existem muitas outras, né? Como foi para vocês esse processo de go-to-market, como vocês têm vários clientes e várias aplicações diferentes? A gente ainda está nesse processo, mas é interessante a pergunta, obrigado. Porque como você tem uma plataforma que tem uma ampla capacidade de automatizar qualquer tipo de fluxo de processo, é difícil a gente apostar em um fluxo como sucesso de caso. E aí, o que a gente faz, procura estar próximo do cliente para fazer um assessment e identificar quais são os pontos principais de processo onde ele demanda uma tarefa manual. E aí a gente consegue elencar qual vai trazer mais ROI para aquela empresa, qual daqueles processos traz maior benefício de redução de custo e retorno de investimento que ele vai fazer sobre a plataforma de automação. E aí essa estratégia de trazer o cliente e emergir nele e descobrir os processos permite com que a gente crie soluções como essa do Atestados, que a gente fez com o Grupo GPS, que é o maior empregador do Brasil, são mais de 100 mil funcionários, então o índice de absenteísmo e recepção de atestados é alto. Com isso, a gente criou um caso de uso de solução de leitura de atestados de forma 100% automática. E aí, outros casos também vão ser gerados a partir desse assessment que a gente faz com os clientes nesse processo. Boa tarde a todo mundo. Eu sou o Júnior, da High Partners. A gente é um venture capital especializado, nichado em varejo, onde a gente realmente tem uma comunidade de investidores varejistas, e meus sócios comigo somos todos imersos no varejo. Por isso a gente busca muito empresas B2B Tech para varejo. E eu já te parabenizo, porque eu acho que você está com um produto muito interessante, olhando muito bem os processos de uma empresa e ajudando ali com o AI. A minha pergunta para você é a seguinte: AI é uma realidade, mas a aplicação ainda não. Tem muita gente em cima disso, todo mundo hoje faz AI, desde as Big Techs até startups. O que você enxerga de riscos para a Fluna nessa corrida da entrega desse produto? Primeiro, né, esse é um ponto importante, né? É um hype, mas poucas aplicações estão realmente utilizando inteligência artificial. E a Fluna lá no início, em 2020, sem hype de IA, a gente já utilizava inteligência artificial para hiperautomação de processos, sugestões de alteração de fluxo, melhor acurácia do seu processo e acompanhamento de execução dele. Quando a gente leva modelos de LLM, a gente criar um FAQ das empresas, as primeiras perguntas vão ser: meus dados vão ser utilizados pela inteligência artificial? Tem vários riscos associados a utilizar modelos públicos, e aí a Fluna prepara a parte de utilização de IAs para corporates, enterprise, com toda a parte de segurança e isolamento desses modelos, e tem todo um compliance de segurança em relação a essas informações que são transitadas dentro do modelo de IA até o ML, por exemplo, Machine Learning. Obrigado. Muito obrigada, Alisson. Obrigado, gente. Parabéns, uma salva de palmas para ele de novo. Queria aproveitar aqui é tudo muito rapidinho, então vamos para a próxima. Queria chamar o Alexandre da Aevo. Ale, com você. Obrigado, Arrasa. Gabriela. Valeu. Bem, gente, vocês vão reparar aqui que eu tô na paleta correta já, né? Todo de laranja. Cadê? Opa.
Mas não é coincidência não, tá? A Evo realmente tem essa cor, a gente não fez rebrand para esse pitch. Galera, pela primeira vez na história, estamos diante de uma tecnologia capaz de substituir o que antes era um monopólio humano, a criatividade. E obviamente que aqui eu estou falando da IA generativa. E a criatividade tem um fator importante também, que é a matéria-prima da inovação. E a Evo trabalha com inovação nas grandes empresas. A Evo é uma one-stop shop da inovação. A gente ajuda grandes empresas a estruturar, viabilizar e potencializar programas de inovação corporativa. Nós temos tecnologia, serviços e dados para ajudar essas empresas a atingir resultados reais com seus programas de inovação. A IA generativa, ela entra como meio para apoiar a empresa em todo esse processo, né? Inovação é um processo que pode e deve ser gerenciado. Com a Evo, a gente ajuda a empresa a aumentar, né, a geração de insights nas etapas iniciais do seu funil. A gente apoia as empresas a ter mais qualidade nas iniciativas e nas ideias geradas, né, aumentando as conversões, e a gente consegue diminuir o time, né, para levar uma ideia da ideação para a prototipação. E tudo isso, em conjunto, atuando numa melhora do aumento do volume, melhora das conversões e diminuição do lead time, a gente consegue gerar mais resultado financeiro, né, através da inovação corporativa. A questão, né, que a inovação ela apresenta uma série de desafios em toda a sua jornada, né? Quando a gente fala da parte da desdobramento da estratégia, né, a empresa tem muita dificuldade de conseguir alinhar a estratégia de inovação com a estratégia corporativa de fato. Na parte de geração de ideias, é muito difícil para o colaborador ou para a área envolvida na fase de ideação entender já no momento inicial o real potencial de retorno e viabilidade de uma ideia, ou conhecer todas as soluções que podem apoiar na ideia, no processo. Oi? Já na fase de avaliação, né, existe um grande volume de ideias para serem trabalhados, e na implantação a tendência é das empresas escalarem as suas iniciativas antes mesmo de validar as suas hipóteses. E boa parte desses problemas ele é resolvido de uma forma muito interessante com o uso da IA generativa. Na fase de desdobramento de uma estratégia, um projeto de meses ele pode demorar semanas, utilizando ali um mapeamento de tendências de mercado, personas sintéticas para sintetização de informações. Na fase de geração de ideias, né, uma inteligência artificial contextualizada com a realidade da empresa, a geração de ideias fica muito mais assertiva e que permite que é o processo de avaliação também. E na fase de avaliação a gente consegue proceder ali com diversas simulações, utilizando também personas sintéticas. A questão, né, aqui agora é que com o uso da IA, a gente vai poder aumentar algumas capacidades humanas, né, dentro da nossa frente de tecnologia, por exemplo. Né, no processo de ideação, o colaborador vai ter um copiloto para apoiar ele nesse processo, né, ajudando ele a aumentar a sua capacidade de identificação de problemas e criação de soluções. Na fase de avaliação, o gestor de inovação ele também vai ter um copiloto para ele, ajudando ele a aumentar o seu instinto de negócio e empreendedorismo, fazendo a melhor seleção das ideias e iniciativas que de fato devem ser implantadas. E na fase de execução, o gestor de projetos também vai ter o seu copiloto, ampliando a sua capacidade de execução, permitindo que o processo de prototipação seja extremamente acelerado e permita o envolvimento, por exemplo, de organizações de forma mais dinâmica. Empresas fantásticas hoje novas com a Evo, a gente tem quase 200 clientes parceiros já, de diferentes segmentos. E se vocês quiserem mais informações, a gente está ali no pavilhão 4, tá? No stand próximo ao palco 4, se vocês quiserem nos visitar. E para fechar, eu queria deixar um convite para vocês, porque todo esse movimento de IA generativa está apenas no começo. E todas as empresas estão buscando formas de aterrissar essa tecnologia, né? Então, o meu convite para vocês hoje é da gente juntos co-desenvolver o futuro da inovação corporativa com o IA e a Evo. Beleza? Obrigado, gente. Obrigada. Parabéns, Alexandre e a Evo. Agora vamos para as perguntas. Alô? Obrigada, Alexandre. Parabéns. Eu queria entender um pouco mais dos números, quantos clientes vocês têm, quantos projetos já fecharam. E se puder me trazer um pouco sobre os diferenciais que vocês têm frente a outros copilotos de plataformas já usadas mais em grande escala. Não, perfeito. A Evo ela tem mais de 200 clientes, né, utilizando a nossa solução. Já são mais de 400 mil ideias geradas através da nossa plataforma.
E o nosso grande diferencial é a possibilidade de contextualização, né, do LLM e também a aproximação do processo de inovação. Existe um conceito, né, que a gente tem utilizado internamente de IA como assistente e IA como uma ferramenta autônoma. A gente entende que neste momento de maturidade que o mercado está, é mais interessante que para o colaborador comum, para a gente democratizar o uso dessa tecnologia, a IA se posicione como um assistente e não uma ferramenta autônoma como a gente conhece no chat GPT, por exemplo. Então, o nosso grande diferencial no uso da IA hoje é esse. A gente simplifica o uso da tecnologia, mas mantém todo o seu potencial de retorno, trazendo para o colaborador da linha de frente a possibilidade de ter muita facilidade no uso da ferramenta, sem necessariamente ter um treinamento aprofundado de como ele pode explorar todo o potencial dela. Alexandre, tudo bem? Vou complementar a pergunta da Natália. Visto que o seu produto está muito claro que é para grandes companhias, eu queria entender o tamanho desse mercado e o desafio de escalar esse produto. Boa. Realmente é um grande desafio. Hoje no Brasil a gente está falando de mais ou menos 3 mil grandes empresas que tem ali que a gente entende como nosso mercado-alvo. E eu não diria que essas 3 mil são de fato nosso mercado-alvo, porque existe um grau de maturidade de inovação muito baixo no Brasil de forma geral. A IA generativa, ela vem como uma tecnologia que até nos anima mais sobre a nossa possibilidade de aumentar a capacidade de escala. Por quê? Inovação costuma ser uma frente cara dentro da grande companhia, que muitas vezes que é cobrada por muitos resultados, mas que há uma necessidade de tempo, né, e aprendizado ali dentro da empresa. A IA generativa é uma tecnologia que tende a baratear o processo de inovação, tende a tornar mais viável a inovação acontecer em mais empresas. Então, acho que essa é uma aposta que a gente tem, né, para conseguir aumentar a nossa capacidade de escala. Porque com a IA generativa, ao invés de trabalhar com 1, 2, 3 protótipos no ano, uma empresa consegue acelerar o processo de time to market e trabalhar com 10, 20, 30 protótipos, apesar de uma equipe muito menor e um investimento reduzido. Então, isso pode aproximar a inovação corporativa de empresas que hoje não atuam por não ter orçamento dedicado para essa frente. Parabéns, Alexandre, parabéns para a Evo, muito obrigada, uma salva de palmas para eles. Vocês devem estar pensando, nossa, mas as startups são tão diferentes entre si? São. Esse é o Cubo. Com um portfólio de mais de 500 startups organizadas em 10 hubs diferentes, a gente consegue ofertar para vocês e para a nossa comunidade uma vasta opção de soluções. E agora a gente vai apresentar mais uma. Queria chamar aqui o Felipe, da Maestro, para apresentar para vocês um pouquinho mais sobre o que é ABM. Boa, obrigado, Gabi. E aí, tudo bom, pessoal? Obrigado, Itaú, obrigado, Cubo, por ter a oportunidade. Queria começar aqui, quem tem dificuldade de vender para grandes empresas? Levanta a mão. Tem dificuldade, Otávio? Otávio, com certeza. O pessoal ali falou de laranja, a gente também tá junto, porque esse é o nosso ICP. Então, quando a gente está falando, né, dificuldade de vender para grande empresa, a gente tem uma plataforma de orquestração, a Maestro, que a gente entra em key accounts para orquestrar e ter uma probabilidade de vendas, e score um alinhamento marketing vendas. E sem o ABM, né? Alguém já ouviu falar de ABM aqui? Levanta a mão. Boa, poucas pessoas já ouviram falar, mas é o que a gente está construindo. Porque se a gente fosse tocar a música, cada um aqui, não ia dar certo, né? Então a gente trazendo um papel do maestro, uma maestrina para organizar a orquestra, isso flui com mais profundidade, que é isso que a gente quer. E trazendo do modelo tradicional de marketing, né, quando a gente vai trair num funil, é muito mais fácil a gente saber para quem que a gente vai vender, porque a gente consegue personalizar toda a estratégia. Principalmente quando a gente vai falar em contas maiores, né, porque a gente não gosta de receber e-mails automáticos, a gente odeia, né, receber mensagens invasivas, e quantidade não é sinônimo de vendas. Então, essa personalização e fica dentro do budget que a gente vai fazer. Por isso a gente tem uma missão clara, que é ajudar as empresas a vender para grandes companhias através desse processo. Nosso desafio de mercado hoje, né, com um tamanho de 27 bi, é ajudar pequenos e médias empresas a vender para grandes contas. A gente sabe que é muito desafiador, porque já tem outras soluções no mercado. Por isso que a gente criou uma solução, né, a Maestro, para alinhar marketing vendas, né, ter um SLA, o treinamento e também playbooks
que a gente possa facilitar essa parte de marketing e vendas. E no nosso modelo de negócio, né? No nosso go-to-market, a gente educa o mercado, leva muito para a certificação e traz para dentro do produto. Por isso que também fazendo toda parte do Cubo, né, ajudando na nossa construção, a gente faz as certificações ali no Cubo. Ano passado a gente certificou 430 pessoas nessa metodologia, está criando cada vez mais profissionais para aumentar o nosso LTV e diminuir churn através dessa educação do produto. Olhando o mercado que já tem Demand Base, Triblio, Six Sense, que já estão nos Estados Unidos, já consolidada, a Maestro está no Brasil fazendo um oceano azul. É pioneiro nessa parte de mercado, que é onde a gente quer estar construindo e outros players já estão maduros como referência. E aí a Maestro está aqui, nosso CTO, nosso CPO, que construiu essa gestão, que a gente tem métricas que consegue saber temperatura se vai fechar ou não a conta. Que isso é uma dor de muitas empresas que querem previsibilidade e também replicar o processo interno. Uma das coisas que a gente fez aqui também, colocou no produto experiências como mandar um iFood, consigo chamar um Uber, a gente aumenta em 60% a taxa de reunião e colocando com inteligência artificial mensagens personalizadas para cada stakeholder, que isso facilita a personalização e cada vez mais essa parte de mensagem. Nosso posicionamento de mercado é para Tier 1, tem várias contas focadas em Enterprise, então, dentre outras suítes de ferramentas, conectar com o CRM, Salesforce, RD, HubSpot, e a gente melhorar o engajamento dentro dessas contas, que ajuda cada vez mais a gente a entrar dentro desse modelo. Alguns dos nossos clientes, a gente tem como iFood, Zenvia, listada em Nasdaq, CIT, listada em Nasdaq, Local Web, que são vendas complexas acima de 180 dias dentro dessa parte, né? Então, a gente foca em contas que buscam isso. E ter histórias, que é o mais importante, histórias de clientes nossos, como no caso da Michelle, a Vanessa, o Estevão, que foi promovido por levar essa inovação dentro da companhia, né? Então já tinha tentado outbound e inbound. E também um pouco na nossa pipeline, né? Quando a gente iniciou, recebemos o primeiro cheque da SaaSholic, hoje alguns dos nossos números, e também a UOL aqui também fez a extensão desse pré-seed. Como que a gente está de roadmap e também no crescimento, né? Como que a gente espera crescer isso no triple, double. Aqui tem um pouco do nosso uso proceed, né? Do que a gente quer captar, né? Trazendo um pouco de produto, a gente pode aprofundar melhor depois. E hoje o nosso time, né? Tá aí o nosso CPO, o Bernardo, a Mel, trabalhou o Diogo, todo o nosso time investido pela UOL e a SaaSholic e a Nara ajudando isso. E para finalizar, pessoal, cultura é uma parte importante, né, dos nossos pilares, que a gente tem 4 aqui que são fundamentais, que é primeiro o Workflow Orchestration, que é organizado no processo de trabalho, Fair Play and Trade, transparente na nossa comunicação, a palavra maestro, ela endereça e se refere aos condutores, ou seja, a gente é expert para os nossos clientes, a gente sempre traz esse exemplo, e lembrando que a gente está construindo o concerto, a gente está no palco, não na plateia. Por isso que eu convido vocês a terminar esse concerto com a gente. Muito obrigado. Boa, Felipe. Parabéns. Vamos para as perguntas agora. Olá, Felipe. Parabéns, hein? Estamos lá junto no Cubo, né? Até esqueci de agradecer a Gabi pelo convite. Pergunta. Qual o impacto, que hoje, vamos lá, o CRM todo mundo usa, sempre teve esse desafio, mas quanto uma empresa, quando usa Maestro, aumenta a sua capacidade de vendas? Pô, beleza. Bom, obrigado. Obrigado, Gabi, também pela oportunidade. Hoje, utilizar um CRM seja idade digital maior, né? Então, hoje, cada vez mais vai ter stack. Então, quando eu mostrei aquele slide que é uma camada para key account, é para ajudar vendedores e vendedoras que vão vender para contas maiores. Se a gente continuar só no inbound e outbound, a gente vai ter tiers diferentes de vendas. Então, hoje, a capacidade para a gente poder trabalhar num ciclo de vendas maior e trazer mais receita, que a gente está posicionando como uma plataforma de LTV, vai ajudar muito mais você a diminuir seu ciclo de vendas, a trazer mais engajamento do time e também uma oportunidade de upsell e cross-sell. De capacidade do quê? De aumento de vendas? Hoje a gente tem 14. Perfeito.
Felipe, eu queria que tu explicasse um pouco melhor como funciona a implementação da Maestro numa empresa, quanto tempo demora e onde que entra a AI no teu produto. Perfeito. Bom, a implementação a gente tem um board de 6 semanas, que a gente faz toda a parte de primeiras contas que a gente vai trabalhar. E dentro dessas contas a gente já consegue olhar o engajamento do time, com todo o reason to believe, né, dessa parte. E o próximo passo de AI é muito mais a plataforma dizer o que você tem que fazer do que a gente entrar na plataforma e procurar, né? Hoje, atual, a gente tem integração com o OpenAI, que a gente consegue trabalhar muito mais na personalização de mensagem e leituras de reports. Mais uma pergunta aqui. Pode ir lá, vai lá, Walter. Ali você está fazendo uma orquestração em cima dos CRMs. Você chega a substituir algum? Não, a nossa ideia não é substituir. É ser um ecossistema, cada vez mais integrações com eles para ajudar. Porque eles vão trabalhar outro modelo de venda, canais, outbound, inbound, e a gente for para contas Tier 1. Então não é o nosso modelo de substituir, é surfar quem já existe. Obrigado, valeu. Parabéns, Felipe, parabéns para a Maestro. Muito obrigada. A Maestro ajuda vocês a vender, o Cubo ajuda vocês, as startups, a se conectarem com um ecossistema vivo de corporates, de parceiros que também podem ajudar nessa jornada, tá? Então, para complementar aqui, mais uma startup do nosso ecossistema, queria chamar o João aqui, da GrowX. Uma salva de palmas para ele, por favor. Passa aqui. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo Itaú e pelo convite. Meu nome é João Paulo Araújo, sou co-founder e CEO da GrowX. Imagine um mundo onde o talento é a moeda mais importante. Como que a gente garante que as contratações não são apenas transações, mas sim uma parceria bem-sucedida? Imagine contratar alguém que não se encaixa, não só em termos de hard skills, mas também na questão da cultura organizacional. Diversos estudos comprovam que funcionários com alto desempenho podem gerar até 400% mais de produtividade. Isso é receita na veia para as empresas. Porém, 74% dos empregadores admitem ter contratado pessoas erradas no último ano. Isso gera despesas para a empresa de até $15 mil por contratação errada. E qual que é o problema? Onde está essa causa raiz? Os recrutadores gastam em média 7 segundos para analisar cada currículo. E isso faz com que eles tenham vieses na hora da sua decisão e acabem contratando errado. A gente está hoje num ciclo completamente obsoleto de análise de currículo, onde as recrutadoras, os recrutadores não conseguem, de fato, ter dados suficientes para tomar uma decisão. Mas se eu te disser que tem uma solução que pode quebrar esse ciclo vicioso, né? Como vocês podem ver nessa imagem, são muitas plataformas e nenhuma delas nos dão os dados que, de fato, a gente precisa dos candidatos. Uma solução que vai redefinir todo o processo de recrutamento das empresas. Eu quero te apresentar a GrowX, uma plataforma para encontrar, analisar e contratar os melhores candidatos por meio de matchmaking com inteligência artificial, alinhando perfeitamente com a cultura da empresa e os atributos interpessoais de cada vaga. Imagine fazer um único assessment, onde você vai abranger testes comportamentais, de fit cultural, e também pode fazer entrevistas assíncronas, onde a gente coleta dados, consegue resumir essas entrevistas e fazer o cruzamento com a sua vaga. Nosso IA reduz o tempo de análise de perfil em mais de 60%, com até 95% de acuracidade. O mercado de HR Tech hoje no Brasil, no mundo, é avaliado em mais de $24 bilhões, com crescimento médio anual de 12%. Nós estamos super bem posicionados na faixa das PMEs, em uma solução muito voltada para psicometria e dados, tendo um grande diferencial no mercado entre todas as outras plataformas que basicamente vendem Recruiting Automation. Nosso modelo de negócio é uma assinatura SaaS voltado para PMEs, então vendemos para redes de RH e recrutadores, com planos anuais a partir de R$690. Nosso founding team tem mais de 15 anos de experiência na área de RH, tecnologia, vendas e marketing. Eu fiz um exit para a Ambev em 2016, então essa é a minha segunda empresa. Nossa atração, no ano passado, faturamos mais de $500 mil e temos crescido de forma consistente. A gente projeta chegar em 2016 com $5 milhões de faturamento anual.
Hoje, estamos buscando $1 milhão de investimento seed para crescer 10 vezes nos próximos 2 anos. Basicamente, pessoal, vocês com certeza contratam e tem problema para achar a pessoa certa. E cada contratação errada custa muito caro para a empresa de vocês. Então, a gente quer não só ajudar as empresas a poderem achar os candidatos certos, mas também os candidatos a acharem as empresas certas e transformar não apenas a vida das empresas para ter mais lucratividade, mas as vidas dos candidatos também, porque é uma contratação, não é transacional. É um plano de vida além do plano de carreira. Muito obrigado. Parabéns, João. Obrigado. Vamos para as perguntas. Parabéns, João. Obrigada. Eu queria entendi que vocês atuam nessa parte de melhorar, qualificar o match. Mas vocês conseguem ajudar as empresas na aquisição de novos currículos, então na parte de employer branding, de pessoas interessadas nos cargos? Sim, a gente também faz isso. Basicamente, a gente faz uma conexão com o LinkedIn para poder atrair esses candidatos. Mas não é o nosso grande diferencial. O nosso grande diferencial é fazer um match dos candidatos com as vagas. A gente também atrai, a gente tem página de carreiras, a gente tem um job board, ATS, isso é básico, isso não é diferencial nenhum hoje no mercado. O mais importante, é onde a gente está focando hoje, é justamente nesse assessment para garantir que esses candidatos não sejam descartados por um aprendizado de máquina baseado, por exemplo, em universidade, né? Então, você pega algumas soluções do mercado que analisam currículos, mas elas estão olhando basicamente para dados viciados de contratações passadas. E muitas pessoas boas acabam sendo desqualificadas porque, obviamente, uma IA vai replicar o comportamento de um ser humano, que é os 7 segundos de análise que hoje está comprovado que não dá certo. Alô? Sim. Que tipo de dados que a AI de vocês analisa para, de fato, não replicar esses modelos de contratações certas? Perfeito. A gente faz análise comportamental, que é o DISC, que é super conhecido, e a gente faz um assessment com algumas perguntas para entender as motivações dos candidatos e o que é que eles buscam em uma empresa que pode diferenciá-lo em termos de performance, né? Obviamente, um profissional no lugar errado vai performar mal, né? Um profissional bom num lugar errado vai performar mal. E até um profissional que não seja tão bom tecnicamente, num lugar onde ele se encaixa melhor em termos de cultura, ele vai performar bem. Então, basicamente, a gente tenta entender o que é que motiva esse candidato e o que é que a empresa também está buscando como motivação. Então, a gente tem diversas perguntas, são basicamente 15 minutos de assessment, feito por PhDs em psicometria, né, que é basicamente a parte de dados aí da psicologia, onde a gente consegue montar uma persona do candidato e aí sim a nossa IA consegue fazer um match um pouco mais acurado. Boa tarde, João. Boa tarde. Parabéns aí. Meu setor, pelo menos de varejo, o turnover é gigante, é uma dor muito grande. E eu queria entender o desafio do onboard, da venda, quando você vende para um varejista, eu queria saber até o ICP da Growix, o desafio realmente de implantar esse produto dentro da empresa. Legal. A gente quer ir para o varejo, mas hoje ainda não. O varejo ele tem um grande desafio, que é um desafio de achar pessoas localmente, não é? Então, hoje a gente trabalha basicamente com nova economia, a gente não trabalha com velha economia, justamente para esse problema geográfico de achar os candidatos. Mas a gente quer ir porque, de fato, talvez do mercado seja o setor que mais tem essa dor. Contrata muito e tem um turnover muito alto. A gente enxerga que, em termos de onboarding, é muito fácil, ok? É mais uma questão de ensinamento para o RH, treinamento ali, de como eles vão fazer essas contratações. Eles vão deixar de analisar currículo, eles vão basicamente receber esses candidatos, eles vão ter um relatório completo que a gente ensina como eles podem interpretar esse relatório, não é só ver o número de 90% de match e eu vou acreditar. A gente ensina eles a fazerem essa análise e com isso ter muito mais eficiência ali na hora da contratação. Ok, obrigado. Parabéns, João. Quer mais uma pergunta? Não? Parabéns, João. Obrigada. Uma salva de palmas para o João aqui. E vamos para a última startup. Queria chamar diretamente do Uruguai, José Luiz aqui, da Simplitech. Obrigado Itaú pela oportunidade, obrigado Cubo, obrigado Gabi. Para passar aqui, tá, beleza. Acho que tem a apresentação aí, tá, beleza. Bom, hoje vou falar um pouco o tema do hoje, a omnicanalidade. Vou fazer uma pequena provocação, que a omnicanalidade é um pouco mentira, um pouco besteira. Não existe uma verdadeira omnicanalidade, ou não existia até agora. Tá?
logo vou explicar por quê, mas primeiro vou falar da empresa. O que é a Simpletec? A Simpletec é uma empresa que surgiu no Uruguai, lá em 2011. Hoje tem escritórios também em Panamá e no Cubo Itaú. Temos uns 200 clientes em 18 países. Estamos crescendo sempre, somos um B2B SaaS. Sempre crescemos organicamente. Temos pensado continuar assim organicamente crescendo. E crescemos com foco nas interações entre empresas, pessoas e sistemas. E logramos automatizar processos, criar jornadas do usuário mais legais, criar mais eficiência no atendimento e várias outras coisas mais que eu vou estar contando um pouco agora. Tá? Fazemos esses serviços B2B focados principalmente sobre a base de uma plataforma própria que a gente construiu, que é uma plataforma que permite, que se chama WeTSwitch, e permite dar soluções de interações entre comunicações, empresas e pessoas, mas nós somos uma empresa focada em produtos. A diferença da maioria das empresas de omnicanalidade, a gente foca em serviços, sobre a base de uma plataforma, adaptar a plataforma às necessidades de nossos clientes. A gente não aponta a ter centos de milhares de clientes, se não apontamos a ter centos ou milhares de clientes. Tá? Nessa plataforma tem 3 grandes módulos. Tem um módulo de Marketing Automation, para iniciar conversas com clientes, tá? Em diferentes canais, mas principalmente o WhatsApp, aqui no mercado brasileiro ou na América Latina. A gente consegue iniciar conversas de maneira automatizada, massiva e customizada, a partir de regras de negócio simples de simples configuração, e a gente traz dados de diferentes lugares para iniciar conversas com clientes, seja para vendas, para cobrança, para atendimento, para validação de identidade. Também temos um contact center omnicanal, porque a gente combina o atendimento humano com o atendimento automatizado, tá? Criando o melhor da inteligência artificial com o atendimento humano, e o atendimento humano também está assistido como um copilot com inteligência artificial, para ele ser mais eficiente na tarefa. Tá? Além disso, a gente tem uma plataforma de automação de processos que permite integrar facilmente processos empresariais, sistemas empresariais, e também soluções de inteligência artificial, com o objetivo de procurar jornadas que sejam diferenciadas, sem atrito, e ao mesmo tempo automatizar processos empresariais, reduzindo custos a qualquer tipo de processos. Tá? E por que eu falo da omnicanalidade? Que a omnicanalidade não está hoje funcionando realmente. Porque se você quiser ser realmente omnicanal, você deveria oferecer como empresa os diferentes serviços e produtos nos diferentes canais. O cliente poderia escolher qualquer canal e chegar e consumir seus serviços e produtos. Hoje, quando um cliente precisa validar sua identidade, precisa consumir um serviço que requer validar sua identidade, por exemplo, fazer um pagamento, uma transferência, uma assinatura digital, acesso a informação sensível, hoje a gente quebra essa omnicanalidade pedindo ao cliente descarregar o aplicativo, vai ser logo no website com usuário e senha, e aí quebrou a jornada, perdeu a venda, perdeu a cobrança, perdeu esse relacionamento de maneira correta. Então, como a gente resolve esse problema de validar a identidade do cliente sem tirar o cliente fora do canal? Então, a gente fomos os primeiros no mundo em ter integrado a biometria de voz ao canal WhatsApp. Também a Instagram e a Facebook Messenger. Então, logramos validar a identidade do cliente a partir de uma simples mensagem de voz no WhatsApp. Então, por que isso é muito revolucionário? Por que isso é muito interessante? Primeiro porque vai criar uma verdadeira omnicanalidade. Eu não preciso tirar o cliente fora do canal para fazer os processos. Eu não tenho limite nos processos que eu consigo automatizar ponta a ponta na conversação, no conversacional. Mas também porque vai equilibrar usabilidade e seguridade. Geralmente, quando a gente aumenta a seguridade, a usabilidade fica ruim. Mas isso tem um nível de seguridade super alta, porque a gente valida que a voz que está sendo gravada na hora, está sendo falada por uma pessoa, não está sendo reproduzida em outro dispositivo, não é uma voz sintética criada com IA, e a gente valida 2 fatores: o dispositivo do cliente, ou a conta do cliente, e a voz, numa ação única que todo mundo sabe fazer, todo dia. Enviar uma mensagem de voz, é super natural. Então a gente tem 2 opções para isso. Tem uma opção omnicanal, como eu falava, essa validação dentro do canal, sem sair do canal, mas também tem uma opção de fazer isso como Two-FA, como Two-Factor Authentication. Então, quando o cliente está numa loja, num totem, está num e-commerce, está no aplicativo, eu preciso de uma validação forte de seguridade, eu posso enviar um push WhatsApp para o cliente, pedindo a ele enviar uma mensagem de voz, e isso permite fazer pagamentos com a voz, transferências com a voz,
ou validar qualquer tipo de transação com alto nível de prevenção de fraude e uma usabilidade super boa. Tá? E isso pode ser combinado com outras ferramentas, tipo biometria facial ou outras ferramentas de segurança. Então, quais são os casos de uso desse tipo de ferramentas? Eu consegui, por exemplo, pagamentos pelo WhatsApp. Então, eu conseguiria, no WhatsApp do banco, poder fazer um Pix simplesmente validando com a voz. Ou falando, eu quero fazer um Pix para Carlos. Se eu associar a palavra Carlos com a chave Pix do Carlos, o Pix foi. Entende? Eu entendo também o que o cliente está falando na hora que ele está falando. Tá? Outras oportunidades, isso é um exemplo de omnicanalidade. O cara está no WhatsApp e pode fazer o processo inteiro no WhatsApp. Outra opção é fazer o processo, por exemplo, estou num e-commerce, estou querendo fazer uma compra. Eu já cadastrei minha voz, já fiz o onboarding, porque a gente também faz onboarding omnicanal, tem parcerias com vários fornecedores, com FaceFi, AdWall, Thales Group, para fazer onboarding omnicanal. Então, uma vez que a gente fez esse onboarding, consigo fazer uma validação quando ele vai fazer a compra e não precisa digitar o cartão de novo. Ele vai receber um push WhatsApp pedindo a voz dele e a gente vai validar o pagamento. Esse é um exemplo, por exemplo, pague com seu cartão Visa X, só falando. Tá? E uma nova maneira de fazer vendas, tá? Simplesmente com a voz, no WhatsApp. E um outro exemplo, o último exemplo, um exemplo de Blue Cross Blue Shield, que é uma empresa de saúde, e a gente consegue fazer um agendamento médico com a voz. Eu quero um agendamento, uma cita médica com um cardiologista, Dr. Rodrigues, na clínica Punta del Este. Eu valido a voz dele, identifico todos os dados, vou no sistema a pegar os horários e traço os horários para ele. E permite ele continuar com botões, com áudio, como ele quiser. E a experiência do cliente a melhora muito e automatiza um processo que era atendido, que era muito custoso. Tá? Então, isso era para mostrar para vocês um pouco do que a gente está fazendo em termos de inovação em Customer Experience, automação de processos e inovação. E gostaríamos de conhecer mais do que vocês acham dessa empresa, dessa solução, e ajudar a crescer nossa empresa no mercado. A empresa tem hoje umas 30 pessoas, um faturamento anual, o ano passado, $2 milhões, 2 milhões e 100, e a gente tem esses 200 clientes em 18 países. Mas precisamos expandir mais no mercado latino-americano e também para outros mercados. Vamos para as perguntas. Obrigada, José. Parabéns pela solução, pelo negócio. Quando a gente fala de omnicanalidade, se ouve muito sobre a integração do físico com o digital. Vocês têm trabalhado alguma linha nessa frente, até olhando para negócios de varejo ou negócio que tem uma frente física também muito forte? Efetivamente, uma das diferenciais da plataforma nossa é que tem muita facilidade para integração com sistemas empresariais ou sistemas de qualquer tipo. Então, a gente já tem cases onde a gente se integra, por exemplo, no Porto de Buenos Aires, não é uma loja física, mas no Porto de Buenos Aires tem sensores de vento. Quando o vento supera certos limites, envia um WhatsApp para todos aqueles barcos que estão aguardando, para ficar sabendo que o vento está mais que certos quilômetros por hora. Temos outros casos de logística também, de coordenação de chegada de caminhões de produção de pasta de celulosa, integração com dispositivos da IoT principalmente. Mas das lojas físicas não temos trabalhado ainda nada. Integração, acho que tínhamos algumas coisas com sensores de temperatura, alertas pelo WhatsApp quando tinha sensores de temperatura baixando do certo nível, mas ainda não na experiência de compra. A gente está montando algumas coisas na loja física com totens. Então, quando você vai no totem, você pode recuperar uma compra. Imagina que você inicia a compra fora na sua casa no WhatsApp. Eu quero comprar X. Quando chega na loja para comprar comida, apoia um botão num totem e fala, eu quero retomar minha compra. Isso vai fazer matching com sua voz dentro das vozes que estão aguardando uma compra pendente, vai trazer seu carrinho, vai permitir continuar pagando com sua voz. Então, esse tipo de jornadas são tipos de jornadas que a gente está tentando criar. Também fazemos parte da Associação de Meios de Pagamento do Brasil e estamos tentando também colocar nossas soluções de biometria, de voz, dentro do TEF, do POS, para criar jornadas de pagamentos inovadoras que não precisem, dar o segredo, colocar o cartão, colocar a chave. Então, isso é chato, não é seguro,
Então, a gente quer inovar nesses processos também de compra física também. Oi, José, tudo bem? Meu parabéns, está numa área aí que o que eu mais escuto startup no Brasil é de atendimento com AI. Eu queria entender, não sei quanto você já viu no Brasil, os competidores, qual seria a estratégia de vocês para crescer nesse mercado? Visto que já tem muita gente sendo atendida por esse tipo de produto. É verdade. O Brasil é um mercado super maduro em esse tipo de tecnologias. Tem muita concorrência. Os preços estão na baixa, então você não consegue vender ao mesmo preço que a gente vende em outros países. Mas a estratégia para a gente tem sido até agora o networking. Achar parceiros, tanto empresas, diferentes tipos de parcerias. Parcerias tecnológicas, onde a gente vai combinar nossa tecnologia com a tecnologia de um terceiro. Por exemplo, o CSP-Tech aqui, que oferecem tecnologia de Jira Service Desk. Então, a gente se integra com a sua plataforma para oferecer juntos soluções no mercado. E assim com empresas de IA, de análise de imagens, com empresas de banca de pagamentos, para oferecer Pix junto com as soluções da gente. Então, a gente faz parcerias tecnológicas, parcerias de negócios, consultoras, que trazem clientes no mercado para a gente, e também parceiros de pessoas influentes no mercado de finanças, no mercado de seguros, no mercado de saúde, que estão em conversas continuamente com seus clientes, com pessoas, e detectam uma oportunidade de sentar na mesa. Porque a dificuldade da gente é sentar na mesa com clientes. Porque ninguém conhece a Simpletec aqui no Brasil, por exemplo. Estamos só começando, temos 5 clientes aqui no Brasil. Então, esse é o desafio maior, sentar na mesa com o cliente. Uma vez que a gente senta na mesa com o cliente, a gente tem uma plataforma world class, que é top, e também a gente tem a flexibilidade de adaptar essa plataforma como o cliente precisar, que esse é um grande diferencial. Você vai nos competidores que têm uma world class também, eles apontam a vender para centos de milhares de clientes, vender uma caixa, vender um produto. Então, se adaptar às necessidades é bem difícil. Então, a gente aposta a ocupar esse nicho de ser muito flexíveis em nos adaptar nas necessidades dos nossos clientes. E, pelo momento, as parcerias que a gente está chegando. O Cubo Itaú está sendo super importante para a gente também, para criar essas oportunidades, para sentar na mesa com clientes. E essa é mais ou menos a nossa estratégia. Nós estamos investindo em PR, nós estamos investindo em estar em eventos, sim. Por exemplo, a gente vai estar no Febraban, íamos estar aqui, finalmente não achamos booth grande como a gente precisava, mas a gente vai estar investindo em alguns eventos para criar nossas próprias prospecção e logo trabalhando com parceiros. Essa é a nossa estratégia até o momento e vem dando certo. Só que um avanço muito lento. Nós somos uma empresa que a espera vai continuar crescendo assim. Vamos crescendo super bem. A gente vai... a expectativa é de passar de 2 milhões e 100 de dólares de faturamento a 3 milhões e pouco. Então, temos uma expectativa bastante grande de crescimento, apoiado num recurrent revenue, somos SaaS, então e não temos churn. Então, isso é uma vantagem, porque a gente não tem uma recorrência que a gente começa o ano já com uma recorrência, um stack que vai estar aí, não vai descer, e a gente aumenta com cada cliente que cresce. Boa. Obrigado. Parabéns, José. Obrigada. Muito obrigada, Natália e Walter. Uma salva de palmas. Bom, encerramos aqui nossa primeira sessão de pitch. Amanhã tem mais às 15 horas aqui no mesmo lugar. Contem com o Itaú. Nosso propósito é conectar empreendedores, corporações, parceiros, investidores. Nós amamos empreendedores, então nos procurem para auxiliá-los na sua jornada, beleza? Muito obrigada, até a próxima.